Então, novamente, uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, especialmente os convidados. É um prazerzão podermos estar aqui, debaixo da palavra de Deus, que a gente acredita que é um alimento. Então, hoje à noite vamos falar sobre comer é viver? Comer é viver. Vamos ficar gordos. Vamos comer, vamos comer, vamos comer. Porque comer é viver, não? Vivemos um mundo meio contraditório sobre comida, né? Porque eu já me peguei com uma Coca-Cola zero e um monte de pé de moleque, de outras coisas. Contraditório, né? Pois é, a gente não sabe o que quer a respeito da comida. Comer é viver? Será? Acho que não. Mas precisamos comer e viver. Porque sem comer não vamos viver. Precisamos sim comer para poder viver. E infelizmente já ouvi um caso de uma moça super radical. A gente sempre enfatiza a comida física. E uma moça super radical a respeito de comida, ela não desejava comer nada que não seja saudável, né? Aí ela decidiu não comer nada disso, mas morreu de câncer. E não existe essa de que a gente possa morrer saudável, né? Porque a gente sempre vamos em direção à morte. E quando a Bíblia fala de comida e vida, ela fala muito mais de comida espiritual. É claro que a comida física faz parte do nosso dia a dia, mas hoje à noite nós não vamos enfatizar a questão da comida, porque você pode ser que você morra porque comeu demais, mas também pode ser que você morra porque comeu saudável demais, né? Não adianta, a comida não é a ênfase na Bíblia, a comida física, porque existe uma comida espiritual, e sobre ela a Bíblia fala. Em Isaías 55, gostaria que me acompanhassem, e como é bom aqueles que conhecem a Bíblia e sabem manejá-la, porque esse é o nosso prato, hoje à noite. Isaías 55, versículos 2 e 3. Mas abençoado é aquele cujo prato diário vem daqui, da palavra de Deus. A escolha é sua, é claro, e não há nenhum controle, não tem perseguição, não tem pastor missionário ou irmão que siga você no seu dia a dia para ver se você lê ou não lê a Bíblia. Você decide. É claro, aqui nós vamos ler agora, mas a comida precisa ser ingerida diariamente, não precisa? Então é assim, ou muito mais ainda, com a palavra de Deus. Isaías 55, versículos 2 e 3. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me, e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Deus está convidando para uma refeição. Será que ouvimos? Então é claro que a Bíblia fala sobre si como comida para a alma. Mas existe uma parte que não pode ser negligenciada, e é a questão antes de comer. O prato aqui está vazio, porque nem todos sentem vontade de comer. Eu lembro que eu, como criança, eu ficava entediado com as muitas comidas dos meus pais. Fomos visitar parentes e o que fizemos? Fomos comer. E eu falando para os meus pais, de novo comida, por quê?
Eu quero brincar, eu quero fazer outras coisas, mas comer. Mas podem acreditar, os tempos mudam, né? E hoje eu que quero convidar os meus filhos para comer. E na época de Jesus, na época até dos reis, os judeus quando comiam, celebravam comunhão. Então é algo que é muito mais do que só comer e abastecer o corpo. Também já na época de Jesus e também na época dos reis do Velho Testamento, comer era uma celebração de comunhão. Então a minha pergunta é: por que é que pessoas não sentem fome da palavra de Deus? Alguém teria uma dica? Eu tenho uma sogra que está doente agora. Ela tem 90 anos e ela não sente vontade de comer. Está doente. Quando pessoas estão doentes, realmente não sentem vontade de comer. Pessoas que se envenenam com drogas também não sentem vontade de comer. O corpo fica fininho, fininho, fininho. E você fala: mas você precisa comer, cara. Você vai morrer. Eu não sinto fome. Eu tenho outra coisa. Mas aquela outra coisa é veneno. Vai matar, vai destruir. Mas a pessoa não percebe. Não percebe que está precisando de comida saudável. É claro que também comida ruim destrói e precisamos ter cuidado qual alimento nós damos para a nossa alma. Se realmente é a palavra de Deus ou é só de conta que é palavra de Deus, né? Paulo diz que ele não adultera, não suja a mensagem bíblica com a sua cobiça de fazer lucro. Ele diz assim na 2 Coríntios: como tem muitos que querem com ganância, usam a palavra de Deus e engordam, né, o povo de Deus com mensagens erradas. E aí eles não gostam da sã doutrina, o que a Bíblia fala da mensagem saudável. Eles querem, né, 1 quilo de batata frita e 1 quilo de churrasco. Vamos lá. E depois uma maçãzinha para falar para todo mundo: eu estou comendo saudavelmente, né? Não vai adiantar a maçã, né? Não vai. O corpo está cheio de gordura. E assim também, muitas vezes, a visita da igreja, ouvir a palavra de Deus tem sido só um método para acalmar a consciência, porque comemos tanta coisa ruim, nós nos permitimos tanta coisa que engolimos, não temos nem colocamos filtro na frente, que a gente deixa entrar, penetrar em nossas vidas pelos olhos, pelos pensamentos, pelos desejos do nosso coração. Cuidado, porque aí a fome, ela diminui. Você diz: eu não acho graça na palavra de Deus. E eu digo: lógico. Porque a primeira pergunta é: você está vivo para Deus? Olha, a pessoa morta não tem fome. Não vai nunca ouvir, quando você passar no cemitério, ouvir vozes gritando: estamos com fome já há dias, há meses, há anos, ninguém dando comida para nós. Não tem isso. Porque eles não sentem fome, estão mortos, nem podem falar, nem podem agir. Como é que eles vão sentir fome? Existe uma referência que é difícil para entender, e eu gostaria de mencionar ela hoje à noite. Quem quiser acompanhar, é Eclesiastes, mas eu vou ler Eclesiastes 3, 18 a 22. Prestem atenção, vocês vão ficar maravilhados que isso está escrito na Bíblia. Como que pode? E quem fala é ainda o Salomão. Como que pode falar isso?
Eclesiastes capítulo 3, 18, até o fim do capítulo. Aqui está escrito: também pensei, Deus prova os homens para que vejam que são como os animais. O destino do homem é o mesmo do animal, o mesmo destino os aguarda. Assim como morre um, também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Nada faz sentido. Todos vão para o mesmo lugar, vieram todos do pó, e ao pó todos retornarão. Quem pode dizer se o fôlego do homem sobe às alturas e se o fôlego do animal desce para a terra? Por isso concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa. Pois quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois de morto? Interessante, né? Salomão está descrevendo um homem normal, como ele nasce nesta terra. Ele está igual ao animal. Ele não é diferente do animal. Ele só vive para abastecer-se, para cuidar das coisas que os outros falam que são importantes e depois morrer. Salomão nem sabia o que ia acontecer depois. Hoje nós estamos numa posição bem privilegiada, porque sabemos, Jesus revelou o que acontece depois da morte. Mas para que sejamos diferentes do animal, para que sintamos vontade de comer a boa comida de Deus, precisamos ressurgir entre os mortos. Precisamos ser vivificados. Porque a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, que por causa do pecado, morremos para com Deus. Não nos interessam as coisas de Deus. E somos ignorantes a respeito das coisas de Deus. Isso é automático. E por isso o mundo está como está. As pessoas não automaticamente procuram as coisas divinas. Estão correndo atrás das coisas, das delícias que o mundo oferece, que não passa de uma isca onde está bem escondido o anzol dentro, né? Cuidado com as iscas no mundo, né? Você corre atrás, depois que mordeu, você vai sentir o anzol e ele te leva para onde você não quer ir. Não é assim? O mundo se transformou num campo de batalha terrível. Todo dia multidões estão perecendo. E Deus pode transformar almas num lar. É isso que a Bíblia fala no Evangelho. Não, o mundo não é transformado. Ainda parece um campo de batalha. Mas a alma que volta a Deus recebe vida nova de Deus e é acolhida num lar espiritual, invisível, onde vale a pena viver. Você nasceu de novo, você tem essa vida nova. Talvez você ainda não entenda, mas você só precisa entender como fazer para receber. E como nós lemos no início em Isaías 55, é de graça. Você é convidado pelo próprio Deus para receber sem que você tenha que pagar nadinha. A única coisa que você precisa confiar sua vida nessas mãos desse médico mestre, que pode transformar sua vida morta e arruinada pelo pecado numa oásis onde tem água em abundância, mantimento e onde outras pessoas devem ver que existe um Deus que tem vida plena, vida em abundância. Desejo isso para todos nós, que outros possam perceber a vida nova que está dentro de nós. 1 Pedro capítulo 2, versículos 2 e 3, eu vou ler. 1 Pedro 2, 2 e 3. Olha só, vida nova. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro,
para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Né? O leite maternal não tem coisa melhor, nele tem todo o alimento que a neném necessita. Isso é a palavra de Deus para nós. Leite maternal. Precisa nascer. Você é um recém-nascido, né? Desde o ponto de vista de Deus, qualquer um, mesmo 30 anos convertido ou mais, ainda é um recém-nascido, porque Deus vê da eternidade, a sua visão é outra, e nós nascemos para ir lá, porque Deus não vai consertar tudo. Uma coisa bem importante para você entender: Deus não conserta tudo, não vai. Tem coisas em nossa vida também, como cristãos, Deus não vai consertar. A gente tem que aceitar isso. E se não entendemos isso, temos dificuldade em entender que a inclinação para o mal continua a trabalhar também no cristão. Continua. Então, essa inclinação para o mal tem que ser entregue à morte de Jesus. Ok. Vamos para o próximo ponto. Como comer? Aí tem várias maneiras de comer, né? Podemos devorar ou podemos saborear. Mas primeiramente, Deus, na palavra dele, ele diz, ele não fala, não seja devorador, seja saboreador. Não existe um versículo assim. Deus diz assim, Salmo 81, versículo 10. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirei da terra do mundo. Vou traduzir. Abra a sua boca e eu o alimentarei. Abra a sua boca e eu o alimentarei. E Deus diz para Israel que ele tem a reclamar que eles não abriram a boca. Por que será, né? Por que será que a gente não quer tudo que Deus tenha dado? Ah, Deus, eu quero Deus, mas que não tenha que amar aquele cara que sempre vem me chatear, né? Meu primo, né? Não vou perdoar aquela coisa que ele fez. Então Deus, sim, eu quero Deus, desde que não tenha que perdoar fulano. Desde que possa continuar minha vida vaidosa. Eu sou vaidosa. Ou desde que possa continuar a amar o dinheiro. E assim as bocas ficam bem fechadas. E será que Deus vai usar força para nos nutrir? Se Deus fala, abra a sua boca, então você tem que abrir, porque Deus não vai abri-la. Deus não abre coração nenhum. Ou você abre, ou ele fica fechado. Se você não quer como Deus quer, Deus não vai forçá-lo a fazer a vontade dele. É um princípio. Precisamos nos tornar pessoas que sabem comer espiritualmente. Que sabem comer, abrir a boca é o primeiro passo. Mas o próximo passo é receber. Tem uma desvantagem quando a pessoa devora. Nós todos aprendemos na escola, né? Que não é para devorar, é para mastigar, não é? Porque se a gente devora e não mastiga, a comida não é recebida pelo corpo, não é? Acho que todos aqui aprenderam. Então, quanto mais a pessoa mastiga, melhor fica. E a Bíblia, ela fala do meditar, do pensar sobre ela. Nós precisamos aprender a mastigar a palavra de Deus. Pense sobre ela. Sabe o que Davi diz? Dia e noite eu penso sobre ela. E eu imagino Davi dando cada sorriso, né, bem longe, né, onde estava o profeta. O profeta tinha falado, Samuel tinha falado,
Davi ouviu, não entendeu não entendeu não. Ele foi para casa e mastigou. De repente, puxa, que coisa boa! E gente, faz uma diferença enorme quando a gente mastiga, quando pensa sobre a palavra de Deus. É uma proteção incrível contra as coisas ruins. Agora, tem pessoas que fecham a boca na hora de sentir algo amargo, né? Mas existem remédios amargos que fazem bem. Também a palavra de Deus é um remédio. Precisamos também usar e engolir, mesmo que seja amargo. Tinha um missionário que estava evangelizando uma pessoa, era um cacique de índios, e que gostava demais do missionário, gostava das palavras, achava tudo maravilhoso. E sempre que o missionário falou para ele: olha, cacique, falta só você pedir para Jesus perdoar seus pecados e entrar na sua vida. O que o senhor acha? Não quer fazer? Não, amanhã eu faço. Vamos ver, eu vou fazer ainda, mas não agora. Então, o missionário era médico também. Chegou o dia que aquele cacique estava muito doente, super doente, passou muito mal e estava com medo de morrer. Aí ele mandou que o missionário chegasse. O missionário chegou e o missionário falou: olha, a coisa não é tão grave, se você tomar esse remédio, você vai sarar. E tem aqui a cápsula, as cápsulas é aqui, eu te ofereço. Mas, por favor, tome amanhã. O quê? Amanhã não, eu preciso agora. Eu vou morrer. Mas eu quero que você tome amanhã. Não, eu preciso agora. O que você está falando? Aí o missionário, a história, eu encurtei ela, mas o missionário aproveitou e falou: olha, você para o remédio divino está falando exatamente isso. Você sempre diz amanhã, agora não é a hora. Se você está doente para morrer eternamente, então Deus está oferecendo para você um remédio. Por que você diz amanhã para Ele e para o remédio dele? Abra a sua boca agora. Há um problema enorme com a superficialidade. Pense na diferença entre o rei Davi e o Salomão. Qual que é a diferença? Rei Davi, um rei maravilhoso, viveu tempos maravilhosos com Deus. Os dois experimentaram coisas grandiosas também. Salomão, também tempos maravilhosos. Mas Salomão teve um fim terrível. Ele desobedeceu a Deus. Ele virou uma pessoa ignorante, porque ele não continuou vivendo na comunhão com Deus. Sim, Salomão não é igual a Davi. E Davi, ele permitiu a Deus essa intimidade diária. Salomão, infelizmente, não. Vamos pensar ainda sobre comer para o quê? Para que a gente come? Para engordar? Com certeza não, né? A gente come para termos energia, para que o nosso corpo seja útil, possa desenvolver as habilidades embutidas. Sem comida não vai dar. Deus deu para todo cristão habilidade, muita capacitação, tem dons, e Ele quer que eles sejam exercidas. Através do comer, a gente chega ou tem a força para agir. Mas é claro que precisamos aprender a comer para trabalhar, comer para praticar. É ruim demais quando as pessoas estão sentadas debaixo da palavra de Deus e não tem nenhuma expectativa. Eles não sentam dizendo: Senhor, o que tens que falar para mim?
O que eu posso mudar na minha vida? O que queres que eu faça amanhã, nesta nova semana? O que é que eu preciso fazer? Nós precisamos receber o alimento com esse alvo. Eu vou pôr em prática. E às vezes a gente vem porque estamos e vemos fulano sentado aí. Como é bom que ele ouve hoje essa palavra. E precisava, né? Precisava. Infelizmente, aí a gente cai sem alimento. Não usamos o alimento para nós. Que perigo, que perigo. E não sei se você já tem essa tendência, mas para mim, que já tenho muitos anos com o Senhor Jesus, a tentação é maior, né? Eu já sei as palavras que estão escritas lá. Ó, Senhor, hoje não tô com tanta vontade de mastigar, deixa eu ler rapidinho, né? Os 4 capítulos para poder dizer no fim do ano, li a Bíblia, né? E aí, como que a gente lê? Como que a gente lê? Li a Bíblia inteira no ano, mas e aí? Você lembra de alguma coisa? Precisamos fazer os dois. Precisamos sim conhecer a Bíblia completa, mas precisamos parar e pensar sobre passagens bíblicas. Senão, a gente não cresce, a gente não age, a gente não vive na intimidade com Deus. Ninguém de nós vai dizer, poxa, semana passada eu tive uma boa refeição, não preciso mais comer, né? Ninguém de nós fala. Mas qual foi a sua última refeição espiritual? Digo refeição mesmo, no sentido de comer para Ele, para viver na comunhão com Ele. Uma coisa que ainda alguns têm que não estão sentados em nosso meio, provavelmente, tem aqueles que dizem, não, eu leio Bíblia em casa e eu oro em casa, não preciso de igreja não. Mas aí você perde todo essa cultura de comunhão que Deus ensina na palavra de Deus. Deus gosta de falar quando o povo dele está reunido, independente de opinião própria. Precisamos nos reunir para que Deus possa falar conosco de novo, e de novo, e de novo. Sempre de novo. Ou você acha chato que tem que comer todo dia? De novo, e de novo, e de novo. A gente come. Fazemos automaticamente. Vamos fazer isso também na vida espiritual. Vocês veem aqui o pão e o vinho e nunca quero esquecer dessa parte. Deus vai nos abastecer durante toda a eternidade. Para isso Deus desceu em pessoa como o pão da vida nesta terra. É Jesus. Jesus deixou-se quebrar na cruz. O seu sangue foi vertido para ser alimentação para a humanidade toda. Lembre-se disso, porque aí você vai reconhecer o amor que Deus tem por você. Ele o amou tanto que se tornou a comida para você comer. Que amor enorme! Vocês todos sabem, Jesus fez aquela multiplicação dos pães, né? Peixes, pão, foi multiplicado. Mas a maior multiplicação de comida espiritual aconteceu na cruz. Jesus deu e deu e deu e deu. A Bíblia diz, através do Espírito da eternidade, Deus se sacrificou em Jesus. O sacrifício de Jesus vai durar da eternidade para a eternidade, né? Das eternidades às eternidades. Seremos mantidos por Ele. A maior multiplicação de comida aconteceu na cruz, onde Cristo transformou o campo de batalha desta terra em
na maior chance de voltarmos ao lar de Deus. Então, por favor, deixe-se chamar para conhecer a delícia da comida espiritual em Jesus Cristo. Você chega, conhece água que abastece sua alma, mas quanto mais você fica, ela se transformará em mel ou em vinho de alegria eterna. É por isso que Jesus transformou água em vinho, porque o alimento e o vinho e a água que Ele tem a dar, ela se transforma para nós em delícias eternais. Então, vamos viver através da comida que Ele nos dá na presença de Deus. Gostaria de fechar com o Salmo 16, versículo 11, que fala sobre essas delícias. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena na tua presença, eterno prazer à tua direita. Amém.